na Vila Belmiro, alegria em São Januário, porque com o resultado do Santos, o Vasco conseguiu se livrar do rebaixamento depois de ter vencido o Bragantino alegria por 2-1. misturada com alívio, né? Claro que sim. Vamos conversar com a Renata Silveira, o Paulo César Vasconcelos e o Ramon, que vão conversar com a gente aqui sobre o que foi o jogo do Vasco em São Januário. Bem-vindo ao Troca, Renata! Fala, Diniz, Mansur, boa noite para vocês e todo mundo que tá ligadinho aqui no Troca. Estamos vivos depois dessa transmissão tensa, emocionante. A gente já imaginava, né, gente, que essa última rodada de Campeonato Brasileiro ia proporcionar pra gente tantos momentos, né? Mas ao longo de toda a transmissão a gente ia atualizando ali a tabela do Campeonato Brasileiro. Uma hora o Vasco rebaixado, outra hora o Santos, o Bahia. Uma loucura total, e dentro de São Januário não foi diferente, né? O Vasco abre o placar, sofre o empate e depois o Serginho no segundo tempo alivia todos os torcedores que já estavam chorando ali, tensos, e aí o choro foi de alegria na reta final do jogo. O Vasco vai permanecer na elite do futebol brasileiro. E o PC Vasconcelos e o Ramon Mota estão aqui para explicar, né, como é que foi essa vitória do Vasco, PC. Salve, Renata, Ramon, Diniz, Mansur. Um jogo com uma alta carga de dramaticidade, né? Não poderia ser diferente. Um jogo em que o Vasco, no seu início, um pouco inseguro, mas depois foi se afirmando na partida. Teve um contratempo ainda na fase inicial, quando o Marlon Gomes precisou ser substituído em razão de uma lesão, mas foi buscar o seu gol diante de uma equipe muito bem estruturada, né, Ramon? Exatamente, o Bragantino é muito bem treinado, sabe o que fazer em campo, muito bem posicionada, né? Teve ali o Léo Realpe no segundo tempo expulso, mas manteve o seu padrão, manteve o seu jeito de jogar, a sua ideologia, que é muito bem implantada pelo Caixinha. E falando do Vasco, né? Você foi perfeito, né, PC? Abriu o marcador com esse gol do Paulinho, que mostra confiança e segurança. Que entrou bem no lugar do Marlon Gomes, exatamente. O Vasco muito intenso, a gente vê o Vasco muito bem compactado hoje, né? O Vasco começou falando um pouco de tática no 4-4-2, nessa marcação deixando o Verratti e o Peck na frente. Começou a perceber que o Bragantino teve muito, a gente vê esse lance, essa bolaça do Paí aí, né? Que o Verratti poderia ter chutado, mas que viu que o Bragantino começou a explorar o seu lado esquerdo de ataque, e aí o Ramon Dias, muito inteligente, muda o seu jeito de jogar para um 4-1-4-1, e o Vasco encaixa, né? Essa dinâmica fica melhor, né? Nos poucos momentos de desequilíbrio, desajuste da marcação do sistema defensivo vascaíno, o Bragantino chega ao empate com o Léo Ortiz. Lucas Evangelista, como sempre, aparecendo muito bem no meio de campo, mas reparem que a movimentação do Bragantino é uma movimentação muito insinuante. E aí surge o lance do gol, um chute, um rebote, que o Léo Ortiz leva ao empate. E aí, amigos, a temperatura do drama sobe em São Januário. Renata captou muito bem aqui a reação dos torcedores, da torcedora um pouco mais velha, do torcedor garoto com os olhos cheios d'água. Aí o Vasco, a sorte do Vasco, ele não se desequilibra no jogo. Vem a expulsão do Léo Realpe com a intervenção do VAR. Ela favorece o Vasco da Gama? De certa maneira, sim, do ponto de vista numérico. Mas, ao mesmo tempo, o Bragantino não fica preocupado em se defender, né, Ramon? Tanto é que sai o Elinho para a entrada do Sorriso. O Caixinha tenta explorar exatamente esse espaço que o Vasco poderia ceder por se jogar para o ataque, precisava da vitória, né? E esse lance da expulsão, PC, vale lembrar a expulsão que teve o Adrielson contra o Palmeiras, né? Exatamente também o último homem, assim como o nosso especialista PC explicou naquele momento daquele jogo, né? E aí a jogadaça do Paulo Henrique, como o PC falou, né? Propiciou o Vasco a ter mais espaço, e uma dessas poucas jogadas que o Vasco fez com um a mais de aproximação, de ultrapassagem do Paulo Henrique, ele fez essa jogadaça, e aí o Serginho faz o segundo gol. Serginho que saiu do banco para entrar na história, e ao apito final do Wilton Pereira Sampaio, eu não diria que é uma celebração, não diria que é uma comemoração, é uma sensação de alívio do torcedor do Vasco, que precisa, em 2024, ser mais bem tratado. Esse torcedor tão fiel, tão apaixonado, ele hoje está aliviado, porque celebrar e comemorar, ele quer celebrar e comemorar títulos, né, Renata? É isso. E amanhã já começa o planejamento de 2024, né? O Vasco que amanhã começa a pensar em contratação, renovação de contratos, né? Mas realmente não tem como não falar dessa torcida do Vasco, que sempre lota São Januário, é o 12º jogador, e hoje não foi diferente. Então foi especial mesmo, né? Acompanhar durante todo o jogo como o torcedor ia reagindo às situações do jogo. Bom, o Vasco vence dentro de casa, volta a vencer no Campeonato Brasileiro, e a vitória, com certeza, a mais importante de todos nesse Brasileirão. O jogo era o mais importante da vida, né? Então o Vasco vai jogar a Série A, e eu volto aí com vocês.
Obrigado, Renata, PC, Ramon. O Vasco não conseguiu se classificar para a Sul-Americana, né? Apesar da vitória, com o empate do Cruzeiro, o Cruzeiro se classificou para a Sul-Americana. Vasco e Bahia são os dois únicos times que não vão jogar nenhuma competição internacional da Série A, né? Desses que jogaram o Campeonato Brasileiro de 2023. Os 16 que não em 2024. que permanecem. Exatamente isso. Vamos ouvir Ramon Dias, o técnico do Vasco, falou depois da permanência. Ele tinha dito, hein? Vasco não vai barrar. Não vai barrar e não barrou. Vamos ouvir Ramon Dias. Yo creo que la cosa más importante es que quiero decir antes de contestarte la pregunta, que para mí, para mi cuerpo técnico, fue una cosa de que me pasó a lo largo de mi carrera, uno de los objetivos más difíciles que me tocó vivir. Porque también tuve la posibilidad de venir a Vasco, a Botafogo, y realmente por un problema que tuve no pude trabajar y me tuve que ir. Entonces, cuando apareció Vasco, hablé con todo mi cuerpo técnico, con Emiliano, con todo mi cuerpo técnico, y queríamos venir a Brasil. Es una liga, es la liga más importante del mundo, o es una de las ligas más importantes del mundo, y era un desafío importante, muy difícil de hacerlo, y gracias al club por haberme recibido de la manera que me recibió, y también proponernos que Vasco no iba a bajar desde el primer minuto. Y por eso yo primero le tengo que agradecer a los jugadores, que fueron los verdaderos protagonistas de todo esto, fueron los jugadores. Realmente ellos hicieron un clic, hicieron un cambio de mentalidad, de entrenamiento, de trabajo, de querer sobrellevarse a esa dificultad que tuvieron en la primera ronda, en la primera fase. Entonces, eso, y agradecerle también a Emiliano, a mi cuerpo técnico, que él habla muy bien el portugués, por ahí yo todavía lo tengo que aprender, pero fueron ellos también fueron muy importantes en este último periodo, porque transmitieron a los jóvenes, porque Vasco tiene muchos jóvenes, donde se tuvieron que adaptar a los entrenamientos, al trabajo, a la mentalidad del entrenador, y sabiendo que era un momento complicado y difícil. Y como nosotros hablamos también, que íbamos a luchar hasta el final. Hasta el final también faltaban, me parece que 7, 8 minutos y Vasco estaba descendido. Porque justo estaba ganando Bahía y estaba empatando y nosotros también. Entonces, pero el carácter de los jugadores, del temperamento, de lo que transmitimos todos juntos, no solo el entrenador, no solo Emiliano, no el preparador físico, no solo los dirigentes, sino todo, la mentalidad que adquirieron de un equipo grande. Vasco es un equipo grande, no tiene que pasar nunca más por esta situación. No tiene que pasar nunca más. Es un equipo grande. Hay que tener mentalidad de equipo grande. Construir algo que sea acorde a lo que es Vasco. Acorde a lo que es este club. Acorde a lo que es la gente. Al acorde de todo, que saber que jugás en un equipo grande. Y esa es la mentalidad. Por eso yo le tengo que agradecer a Pablo, a los dirigentes, a los jugadores, haber pasado esta etapa tan difícil, porque fue desde el primer partido que jugábamos, que teníamos 9 puntos, y llegamos a conquistar lo que hicimos, es por mentalidad. Transmitir esa mentalidad que todo se puede en la vida. Todo se puede conquistar. Y ese es un ejemplo para Emiliano, para todos. Fueron grandes partícipes ellos en todo lo que gestionamos, cómo manejamos el grupo, cómo le transmitimos ese optimismo. Y yo me acuerdo que cuando llegué acá hubo un momento que decía que Vasco no iba a bajar. Y esa promesa, la verdad, la cumplimos. La cumplió el club, la cumplió los jugadores,
la cumplieron el entrenador, los ayudantes, todo el mundo, y por eso nos sentimos orgullosos de estar en una de las mejores ligas del mundo y poder haber hecho lo que hicimos. Pero la única forma que se puede hacer es tener mentalidad, gente. Tener mentalidad, creer en lo que se hace, creer en el trabajo, creer en la disciplina, creer en la conducta, transmitirle a los jóvenes que es la única forma de salir. Pero Vasco no tiene que pasar nunca más por esta situación. Nunca más. Es um grande clube, é um grande equipo. Tá aí Ramon Dias, para mim um dos melhores trabalhos entre os técnicos nessa Série A do Campeonato Brasileiro, não, Mansur? Precisa contextualizar, né? É ótimo trabalho. Se você pensar na passagem dele, o Vasco tem um aproveitamento que eu colocaria tranquilamente, se projetado para todo o campeonato, colocaria o Vasco numa posição tranquila em termos de permanência na Série A, com alguns momentos de briga, inclusive, por vaga em G6. Agora, a reta final do Vasco, ela já foi, talvez um pouco pela pressão, pelo drama, pela dificuldade, em que ele começou a tentar algumas mudanças de sistema.